Bom, vamos dar início então ao nosso estudo de hoje. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao nosso estudo de hoje, a todos que estão chegando aqui, que já nos acompanham ou que estão chegando pela primeira vez. E para nós é uma alegria imensa sempre estar aqui aos sábados conversando sobre o Evangelho de Jesus. E a gente quer pedir ao Mestre que as suas bênçãos de luz desse nosso Divino Mestre possa iluminar os nossos corações nesse momento de reflexão e de aprendizado que nós teremos sobre um tema que é incrível, né? E esse tema, né, hoje nós vamos mergulhar em uma das narrativas, uma das parábolas mais tocantes, e a gente pode dizer até revolucionárias, deixadas pelo nosso mestre. E essa parábola é a parábola do bom samaritano. E nós vamos usar a referência ou o registro feito por Lucas, porque esse registro também foi feito por Mateus. E nós vamos olhar para a narrativa de Lucas, que está no capítulo 10, no versículo 25, do 25 ao 37. E essa não é apenas uma narrativa ou uma história sobre a bondade, que muitas vezes nós passamos os olhos por essa história contada por Jesus, e a gente identifica a bondade, mas ela é, mais profundamente, um convite à nossa transformação interior. E é uma verdadeira experiência religiosa, porque ao longo do tempo nós deturpamos um pouco essa conexão com a religião ou com a religiosidade, né? E a gente vai entender um pouco por quê. E nessa parábola, tudo começa com uma indagação que já atravessa milênios, né? E que ecoa até hoje, em cada coração nosso. Que em algum momento nós já ouvimos essa parábola. E essa pergunta feita diz o seguinte: Mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Né? Diz o fariseu quando chega próximo de Jesus e indaga ele. Mas muito mais provocativamente, porque naquela época naquele momento, os fariseus testavam muito Jesus, né? A partir de todos os ensinamentos que ele trazia, e ele faz essa pergunta para Jesus, que na verdade é uma pergunta que todos nós fazemos. Mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Ou seja, para ter essa conexão com Deus, né? E essa pergunta que foi formulada pelo doutor da lei, né, há mais de 2000 anos, ela continua nova. Então, no fundo, todos nós aqui buscamos o que ele chama de vida eterna, né? Que na verdade não é apenas uma imortalidade, mas ela é, na verdade, a plenitude, né? Uma paz que seja duradoura, uma comunhão verdadeira com o divino, ou com Deus, ou com aquilo que nós entendemos como divino, né? E Jesus, com uma sabedoria incrível e incomparável, ele não oferece uma resposta direta, né, uma resposta pronta para o fariseu. Muito pelo contrário, ele desenvolve uma questão para que fosse gerado um processo reflexivo. E ele pergunta para o fariseu: o que está escrito na lei? Como interpretas ou como lês? Em algumas traduções está escrito assim. E o doutor da lei responde para ele, né, com uma precisão teológica, de quem conhece demais o texto, né, a teoria. E ele diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todas as forças e de todo o entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Porque isso está em Deuteronômio, né? É algo que já estava lá escrito. E Jesus responde para ele: respondeste corretamente, né? Jesus falou para ele, confirmando a resposta dele. E ele diz assim: faze isso e viverás.
Essa foi a resposta de Jesus. Algo imperativo, né? Mas vamos dar uma olhada no quando Jesus pergunta para ele o que está escrito na lei e como interpretas, ele já está fazendo um movimento, já está provocando ou estimulando um movimento na reflexão do outro, no caso do fariseu e de todos nós que lemos e que estamos nos deparando com esse ensino, que é como nós estamos de coração e de mente abertos para aquele ensinamento, para aquilo que nós estamos lendo como lei ou como algo que nós tratamos como lei, como aquilo que nós tratamos como verdade. Porque muitas vezes nós vamos com o coração cheio de mágoa, cheio de ressentimento, cheio de tristeza, né? Ou muitas vezes com dúvidas, não com uma dúvida que busca solucionar algo que está nos perturbando internamente, mas muitas vezes apenas para questionar e contrapor, né? E Jesus está fazendo essa pergunta porque ele já sentia no coração do fariseu essa dúvida, né? Então ele diz isso, responde. Então respondeste muito bem, né? Esse realmente isso é o que está escrito na lei, né? Mas vamos ver como que ele interpreta, né? E ele diz assim: bom, faz isso e viverás. Ou seja, a vida eterna estará nas tuas mãos se você fizer isso que você acabou de falar. Mas nesse momento que Jesus responde para ele, surge um conflito, né? O doutor da lei percebe, né, na resposta de Jesus, que implicava muito mais do que ele realmente praticava, porque era muito mais da boca para fora, apenas do entendimento. E ele, bastante desafiado nesse momento, ele busca se justificar. Tá, mas quem é o meu próximo? Ele pergunta para Jesus. E essa pergunta, na verdade, ela acaba revelando uma tendência de todos nós, uma tendência humana, que busca limitar o amor, de estabelecer fronteiras para as nossas responsabilidades morais. E é então que Jesus conta a parábola. Porque quando nós olhamos para essa frase de Jesus e escutamos ela, e ela bate lá no íntimo, nós acabamos nos agindo de certa forma muito próximo ao que o fariseu responde, né? Ou melhor, pergunta como uma resposta. Mas quem é o meu próximo? Ou seja, eu estou colocando limites para esse processo. Aí Jesus conta a parábola do bom samaritano, que diz assim: um homem desce de Jerusalém para Jericó, né? Que era uma estrada bastante conhecida. Essa estrada de Jerusalém para Jericó, ela era bastante conhecida pela violência. E ele cai nas mãos de salteadores, ou seja, de assaltantes. E ele é espancado e abandonado semi-morto à beira do caminho. E essa descida, ela simbolizava, na narrativa bíblica, como a nossa própria jornada humana. Quantas vezes nós não nos encontramos feridos, abandonados, necessitados de muito socorro? Assim como a gente vê muitas pessoas que chegam até nós no centro espírita. Então, passa o primeiro sacerdote, vê o homem ferido e segue adiante. Depois, um levita, que também é um servidor do templo, e igualmente ignora o sofrimento e prossegue a sua jornada. E esses personagens que passam representam a religiosidade exterior, a religiosidade ritualística, que se preocupa mais com as formas do que a essência. Como observa bem assim o Haroldo nas suas interpretações, ele tem um livro chamado Parábolas de Jesus, Texto e Contexto. Ele diz assim: Jesus confronta nessa passagem aqui a religiosidade ou a religião que se tornou fria, protocolar, que ela é incapaz de tocar a dor humana com uma verdadeira sensibilidade de quem quer se aproximar, de quem quer realmente acolher. E aí Jesus continua a história, né? Surge então o samaritano, que ele é um estrangeiro, ele é desprezado pelos judeus,
ele é considerado herético, né? Que é por sua origem étnica e religiosa. Então, eles tinham bastante preconceito. E esse homem, esse ser humano, teoricamente inferior, entre aspas, né? Em grandes aspas, na hierarquia social e religiosa da época, é quem demonstra a verdadeira compaixão. Ele realmente se compadece, né? E é importante a gente olhar para essa palavra, porque ela é traduzida de algumas formas, em algumas traduções, ele se compadece, ou ele é movido por compaixão, né? E essa palavra, ela vem traduzida do latim, que veio do grego, e também ela é traduzida do latim como cum pati, que é sofrer junto. Ou seja, não é apenas a gente sentir pena, mas é se identificar com a dor alheia. É alguém que, de alguma forma, em alguma camada, em algum sentido, com alguma conexão, se identifica com aquela dor e percebe a necessidade do acolhimento, né? E o samaritano, ao sentir essa dor, ele vai lá, trata as feridas daquele semi-morto, daquele ser humano que está ali, com azeite, com vinho, e coloca o homem na sua própria montaria, e leva ele até uma hospedaria, para não deixar ele ali solto na rua, para morrer sozinho. Então ele leva até uma hospedaria e se compromete financeiramente com a sua recuperação, pagando o dono da hospedaria, dando para ele o dinheiro para ele ficar naquele dia e mais o tempo que fosse necessário até que ele voltasse e pudesse ver como ele estava realmente e como ele tinha ficado depois da recuperação. Então, cada gesto desse samaritano, ele acaba revelando o quê? Uma lição, cada gesto, né? E cada gesto em movimento de uso dos utensílios que ele tem ali, que na verdade eram utensílios utilizados pelos fariseus, por quem fazia as oferendas no templo. Então, o vinho que ele usa para desinfetar a ferida, ele é a purificação, assim como os fariseus faziam a purificação no templo. O azeite que ele usou para suavizar aquela purificação feita pelo vinho era a cura, né? E que era o que representava na manifestação de toda a ritualística dentro do templo. E a montaria, a gente pode interpretar, oferecia a dignidade para aquele ser, ou seja, restaurava ele com a dignidade de quem sobe, né, sai do chão, sai daquele estado quase recomposto e é colocado numa montaria e é oferecida a dignidade novamente, restaurando ele como ser humano. E o processo de levar ele para a hospedaria acaba proporcionando para ele abrigo, que é o acolhimento, ou seja, é aquele abraçar do acolhimento. E o pagamento do samaritano para o dono da hospedaria, ele acaba demonstrando o compromisso, um compromisso verdadeiro com aquela relação que ele começou a estabelecer, que na verdade é uma responsabilização sobre o outro, na medida em que ele entende que o outro precisa dele para se restabelecer. Então é um conjunto de atitudes que mostra para nós o nível, né, de profundidade que Jesus quer provocar na reflexão ali de todos nós, né, e que naquele momento que o fariseu questionava e achava que Jesus iria ficar apenas numa reflexão filosófica, numa reflexão teológica e teórica apenas sobre o que é a vida eterna, ou sobre o que é a bondade mesmo, ou a compaixão, e o tema que é o nosso tema central, que é a própria misericórdia agindo aqui. Então, Jesus, ao contar isso, ele encerra a parábola, né, invertendo completamente a pergunta original. Qual desses três, ele pergunta para o fariseu, qual desses três te parece ter sido próximo daquele que caiu entre os salteadores, entre os assaltantes? Então ele dá um 360 na mente ou um trava-cérebro, né, como a gente diz na filosofia. E o doutor da lei responde para ele de forma muito inteligente, né?
aquele que usou de misericórdia para com ele. Ou seja, ele tinha todas as respostas. Ele entendia o que Jesus estava querendo dizer, só que apenas não fazia. Então, Jesus não define para ele quem é o nosso próximo, né? Não define para nós quem é o nosso próximo. Ele faz uma inversão disso. Ele apenas não, ele nos chama a atenção a ser, né, em caixa alta, né, em ser o próximo. A questão aqui não é quem merece a minha ajuda, mas mas a verdade é como eu posso ser instrumento da misericórdia para poder proporcionar uma ajuda. É uma inversão, gente, de reflexão a respeito dessa humanidade proposta por Jesus de maneira incrível, e sai do âmbito apenas filosófico, apenas teórico, do saber para o ser, né? Então, o próximo, na visão de Jesus, não está limitado por origem étnica ou social, que é o que ele está querendo trazer aqui, não está limitada ao credo religioso, não está limitada à moralidade do outro, não está limitada às aparências ou o status que o outro tem. O próximo, na verdade, é simplesmente qualquer ser humano em necessidade. Esse é o ponto central dessa fala de Jesus. E a gente vai ver também no Kardec, quando a gente se aprofunda e no Evangelho segundo o Espiritismo, principalmente no capítulo 15, ele ensina ali que fora da caridade não há salvação. Esse é o tema do capítulo 15, né? E essa caridade que transcende a esmola, na verdade, é a benevolência, é a indulgência, é o perdão e a ação, que, na verdade, está englobada por esse movimento de misericórdia, representado aqui na parábola. Então, o vinho e o azeite, que tradicionalmente eram usados, como eu falei, nas oferendas dentro do templo, agora, como diz Kardec também, são aplicados no altar do coração humano. Jesus aí vem e nos questiona, né? De que adianta o culto exterior se falta misericórdia no cotidiano? De que adianta nós estarmos no centro espírita, num atendimento, no dia em que a gente trabalha, no dia do passe, num atendimento específico, com o nosso jalequinho, com o nosso crachá, se nós muitas vezes faltamos com a misericórdia no cotidiano? Se nós não conseguimos olhar para o outro com misericórdia? E essa é uma reflexão que nós todos precisamos fazer. E aqui eu trago justamente para o nosso ambiente, né, de religiosidade que todos nós vivemos, ou seja, trabalhando, ou seja, sendo participantes dessa comunhão religiosa que é o momento no centro espírita, mas ali nos chama, na verdade, a essa reflexão mais, ou melhor, colocar uma lupa nessa misericórdia que ela, na verdade, precisa se amplificar para todo o nosso cotidiano. Então, é uma pergunta e um questionamento, uma provocação, na verdade, de Jesus, que nos amplifica o movimento da alma, né? Que nos conecta com essa misericórdia que não é nossa, que nos movimenta através de uma intenção nossa de sermos melhores. E esse é algo também que está implícita nessa parábola, que nós precisamos compreender. Que essa misericórdia, muitas vezes, ou esse compadecimento, como Jesus cita, né, ou narra nessa parábola, nós somos movidos, né, o verbo utilizado antes desse compadecimento é um movimento interno que muitas vezes é inspirado a partir de uma intenção nossa de querer fazer o bem. Porque quando nós fazemos uma análise profunda dentro de nós percebemos o quanto estamos bastante distantes dessa misericórdia, ou desses movimentos que estão sendo colocados aqui na parábola, mas que quando nós fazemos isso, nós percebemos que
é muito mais por uma abertura do nosso coração para deixar Jesus, para deixar a espiritualidade superior e Deus, em última instância, primeira e última instância, agir por meio de nós. Então, acaba gerando um conflito interior em nós, né? Essa reflexão. E esse conflito pode ser bem observado numa narrativa do próprio Humberto de Campos, numa das psicografias que ele fez através do Chico Xavier, em que ele fala no Boa Nova, né? Ele fala ali, ele apresenta uma narrativa que é bastante tocante para nós, quando Nicodemos, após a crucificação, começa a fazer uma reflexão muito profunda, que Nicodemos foi muito tocado por Jesus quando encontrou ele à noite, e ele estava muito aberto para Jesus, mas não ao entendimento, né? Mas não o suficiente para seguir Jesus. Mas ele, até o final da sua vida, foi tocado demais, né, pelo movimento que Jesus fazia, não só no momento em que ele foi antes, né, durante conversar com Jesus, e depois, quando ele viu todo o processo que seguiu até a crucificação. E ele se incomodou demais, ele estava bastante conflituoso dentro dele, né? Existia um conflito muito grande, assim como em todos os apóstolos, e que em todos nós, de alguma forma, quando vemos o que aconteceu com Jesus, sabendo do poder que ele tem, né? E o fariseu, no caso Nicodemos, ele acaba questionando essa misericórdia excessiva de Jesus. E por que que ele acolheu Zaqueu? Por que que ele acolheu Madalena? Por que que ele acolheu um ladrão na cruz? Aquilo é inadmissível para ele, né? Por que que ele perdoou os próprios algozes? Ou seja, Pai, perdoa porque não sabem o que fazem. Para eles era inconcebível isso. E para nós, de certa forma, ainda é, né, em algum nível. E aí Jesus, pela narrativa de Humberto de Campos, narra, esclarecendo para ele, né, no íntimo da intuição: eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Não vim para os sãos, mas para os enfermos. Assim como ele já havia dito em outras ocasiões, enquanto estava encarnado, né? Então, o que ele quer dizer com isso tudo? Ele quer dizer, nessa narrativa de Humberto de Campos, que a verdadeira justiça divina, ela é completamente inseparável do amor de Deus. Então, perdoar não significa absolver o erro, né? É isso que ele está querendo dizer. Mas oferecer a oportunidade do recomeço, da transformação interior. Isso é uma virada de chave significativa para nós. Não é ser conivente com o erro do outro, mas não ficar alheio à necessidade de reestruturação daquele ser em direção ao bem, em direção ao amor, em direção à transformação interior. Então, é as oportunidades que nós podemos oferecer ao outro através da ação divina por meio de nós. E o Emmanuel também nos lembra bastante isso. No livro Justiça Divina, ele traz um ensinamento, que é uma frase que eu acho linda demais, que ele diz assim: a vida é o amor, ou a vida é amor, e a lei é justiça, mas a misericórdia é o ponto de equilíbrio entre ambas. Ou seja, entre a vida, entre esse amor, entre essa benevolência toda que nós encontramos por meio de Deus e da própria justiça de Deus, que são as duas mãos, né? A mão esquerda e a mão direita, como diz na tradição hebraica, né? Tem a misericórdia no meio para equilibrar, para dar o ponto de equilíbrio para esse processo. Porque sem a misericórdia, meus irmãos, nós não estaríamos de pé. Sem a misericórdia de Deus, nós não estaríamos vivos, encarnados aqui. Muito mais pelo nível que nós, de entendimento da nossa consciência em relação ao peso daquilo que nós fizemos no passado. E muitas vezes daquilo que a gente já fez aqui nesse próprio presente. E o que não falta nessa reflexão é qual é a nossa posição? O que nos chama a atenção para essa reflexão, para essa parábola? Qual é a nossa posição
diante dessa parábola? Cada um de nós pode se perguntar, e aí eu trouxe aqui algumas questões, alguns questionamentos que nós podemos nos fazer para nos entendermos em torno dessa parábola, né? A respeito dessa reflexão. Nós somos os doutores da lei aqui, o levita e o fariseu, que na verdade estavam cheios de conhecimento teórico, mas com uma dificuldade enorme para viver o essencial, para viver a misericórdia, para ser tocado pelo outro, ser movimentado pelo amor de Deus e colocar uma lente de fraternidade no nosso olhar. Nós somos talvez o sacerdote ou o levita, que são praticantes externos da religião, mas totalmente indiferentes ao sofrimento real daquele que está próximo de nós, ou do quão próximo nós estamos desses sofredores. E aqui são vários sofredores, né? Não são apenas os sofredores que estão no trânsito, como a gente vê nas ruas, mas muitas vezes dentro de ternos, né? Dentro de vestidos muito bonitos, de status sociais fantásticos, mas que por dentro estão destruídos pela mágoa, pelo ressentimento, pela dor, né? Pela incompreensão em relação às coisas boas da vida e só vivem e estão apegados à materialidade apenas. Ou nós buscamos ser o samaritano, ou melhor, ou nós somos o homem ferido, né? Assim como nesse exemplo que eu dei. Nós somos e vemos esse homem ferido, né? Que reconhecemos, quando nós olhamos para esse homem ferido, nós reconhecemos a nossa própria necessidade de misericórdia. Nós podemos ser cada um desses personagens, né? Ou nós buscamos ser o samaritano, que se fez instrumento imperfeito, mas totalmente disposto a canalizar a compaixão divina. E é isso que nós fazemos quando estamos no centro espírita, quando nós nos movimentamos para o bem. Nós tomamos a consciência do quão imperfeito nós somos, do quão necessitados nós somos, tanto quanto esse homem ferido no chão, mas que estamos dispostos, apesar da imperfeição, apesar das nossas necessidades, estamos dispostos, sim, a canalizar essa compaixão divina e fazer algum bem possível, né, sendo o próximo do que está mais próximo de nós, né? E, no fundo, a gente busca, através de todas essas reflexões, imprimir um pouco mais no nosso olhar essa lente de Jesus, né? Que é o que, em última instância, essa parábola nos convida a olhar. Ela nos convida a olhar e desenvolver o olhar do Cristo, que, na verdade, é um olhar que não rotula nem condena, né? Não reconhece a dor antes da aparência, ou melhor, reconhece a dor antes da aparência. Então, é um desafio enorme, né? Ele age com compaixão independente do merecimento, e aqui para nós é algo muito desafiador, porque nós estamos acostumados a entender que é necessário o merecimento para que a compaixão haja. Imagina se isso fosse verdade, não existiria centro espírita, não existiria os hospitais, não existiria, né, ninguém que faça o bem. Então, uma coisa é a pessoa se reconstruir diante da lei, né, retomar o seu caminho, se reerguer e conseguir aproveitar as oportunidades para esse reerguimento, mas quando a pessoa está sofrendo, é independente do merecimento, ela precisa ter alguém que haja com compaixão, para que movimente, sacuda o cérebro dela, né, e ela perceba que, assim como Paulo de Tarso, né, no livro Paulo Estevão, na vida dele, narrada em Paulo Estevão por Emmanuel, quando vê Estevão, que depois de apedrejado por ele, né, ele ainda dizia para a própria irmã, que estava noiva dele, né, a irmã dele estava noiva, dizia assim, imagina ele com essa força toda, né, com todo esse engajamento, né, para fazer a vontade de Deus, apedrejando cristãos. Imagina quando eles se converteram ao Cristo.
Então, esse homem é fantástico. Ele sendo apedrejado, estava apedrejado, morrendo, estava olhando de uma... Claro, é um movimento da alma que nós estamos bastante distante, né, meus irmãos? Mas eu estou trazendo para a nossa reflexão para nós que entendemos Cristo como nosso mestre e queremos ser pessoas melhores, nós precisamos, no mínimo, começar a refletir sobre esses aspectos do olhar do Cristo e o quanto isso nos movimenta, né? Então, agir com compaixão, independente do merecimento, é um requisito para sermos cristãos. E ver, em última instância, o ser humano além de qualquer circunstância. E isso, mais uma vez, repetindo, não tem a ver com ser conivente com as circunstâncias provocadas e promovidas por aquele ser que talvez não tenha merecimento, mas ver este ser humano apesar de. Tá? Isso é um desafio. Ver aqueles que estão jogando bombas como um ser humano e nossos irmãos, aqueles que estão fazendo mal de alguma forma como nossos irmãos e que apesar do merecimento merecem a nossa ação de compaixão. Por isso que Jesus falou para os seus apóstolos na Santa Ceia. Ele disse: um mandamento vocês já conhecem e vos dou. Amai ao próximo como a vós mesmos, que já estava em Deuteronômio. Mas ele diz: um outro vos dou, que é amai ao próximo como eu vos amei. E amar ao próximo como ele amou os apóstolos é isso. É não rotular nem condenar, reconhecer a dor antes da aparência, é agir com compaixão independente do merecimento, é ver o ser humano além das suas circunstâncias. E é poder se sacrificar em algum nível no nosso momento de vida. Né? E para a gente poder entender e finalizar essa reflexão, Jesus finaliza, olhar para essa finalização que Jesus faz na reflexão, dizendo assim, como um imperativo bastante profundo, mas simples. Né? Vai e faz da mesma maneira. Fala isso para o doutor da lei, né? Vai e faze da mesma maneira que o samaritano fez. Age com misericórdia. Né? E esse é o convite permanente da vida cristã, de quem busca viver realmente algum momento da sua vida, dando alguns passos a partir da orientação do Cristo. Ser o bom samaritano de cada dia, nessa simbologia trazida pela parábola. Exercer de alguma forma, enxergar, ou melhor, enxergar de alguma forma as aparências, além das aparências. Tentar observar aquele ser humano e encontrar algo que vai além das aparências. O que tem de bom naquele ser? O que pode ser aproveitado e transformado em algo melhor ainda? Estender a mão ao invés de apontar o dedo, como um acusador. E transformar todo o conhecimento que nós temos, que ele é fundamental e é importante, o estudo é fundamental, né? Mas transformar esse conhecimento em amor prático. Isso é que Jesus, de alguma forma, está nos convidando aqui, obviamente a partir do nosso olhar, da nossa reflexão que estamos trazendo para vocês hoje. Então, se de alguma maneira nós ainda não conseguimos, porque ainda somos bastante inferiores, somos bastante necessitados, né? Tanto da misericórdia divina quanto podemos oferecer. Mas se ainda a gente não consegue amar como Jesus amou, porque a gente realmente está bastante distante disso, que ao menos nós possamos tentar amar um pouquinho mais a cada dia, né? A partir dessa ótica, a partir dessa lente de misericórdia que a gente refletiu, a partir desse movimento do bom samaritano, que é um símbolo do movimento da misericórdia. Porque, como a gente leu agora há pouco, no ensino do Emmanuel, o amor é a meta. Né? O Emmanuel diz isso, o amor é a meta, mas a misericórdia é o caminho.
para a gente poder chegar até essa meta. É um dos movimentos da alma que nos permite ir praticando aos poucos o bem, que muitas vezes nem nós compreendemos de maneira significativa. Mas ao fazer esse movimento, ao se permitir, a gente vai vendo os resultados, né? E a partir desses resultados que a gente vai vendo no outro, no nosso próximo, quando nós conseguimos ser esse próximo que constrói, a gente vai mudando a nossa visão a respeito desse amor e aprendendo a amar igual Jesus. Então, que a gente possa sair dessa reflexão de hoje aqui, né, todos nós, não apenas com mais conhecimento, né? E por isso eu não quis trazer tanto detalhe técnico a respeito das características da cultura e de todos os aspectos que envolve essa parábola, mas que a gente possa, a partir dessas reflexões singelas, que a gente possa sair daqui com os corações mais sensíveis à dor do mundo de uma maneira geral, né? Não para ficar sofrendo, não para ficar depressivo com relação a isso, mas para que a gente possa movimentar as nossas mãos na camada onde nós nos encontramos, na dimensão que nós temos, movimentar as nossas mãos para, com mais disposição ao serviço para o bem, ao serviço com Jesus, com esses olhares que Jesus nos propôs a ter, de alguma forma, para que de alguma forma, através desse movimento da alma intencional no bem, canalizar um amor, uma misericórdia, uma fraternidade que ainda não está dentro de nós, mas que pode nos atravessar, pode nos movimentar o coração se nós permitirmos que Deus, que Jesus e que toda a espiritualidade de luz que nos envolve, que nos protege, que nos orienta, haja, né? E que a gente possa ser um instrumento, né? Por meio, que eles possam ser agir, né, por meio de nós como instrumentos, não só dentro do centro espírita, mas fundamentalmente, eu diria essencialmente, no cotidiano de todas as formas. Então eu peço ao Mestre Jesus que continue nos orientando, que continue tendo misericórdia com todos nós, e que nós possamos ser mais coerentes no dia a dia com essa misericórdia que recebemos, para que possamos oferecer um espaço no nosso coração, na nossa mente, na nossa fala, no nosso ouvir, no nosso fazer, com mais misericórdia, com mais amor. E que assim seja para todos nós. Muito obrigado, meus irmãos.